Papa Leão XIV começa a dar sinais para o que veio como Papa. Sobre o que falaremos hoje, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender porque que eu tô dizendo isso, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também dar o seu joinha neste vídeo. Você pode e deve fazer os seus comentários, mas por favor, siga essas regras aqui se de fato você quer um debate saudável e que gere frutos, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Ontem, dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, nós tivemos uma notícia aí da primeira nomeação para o dicastério, para os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica. E olha só o que o Papa Leão fez. A nomeação que ele fez para este dicastério é de uma mulher. A irmã Tiziana Merletti, que vai ser secretária aí do dicastério. Então vamos ler aqui o que o Vatican News trouxe para nós. Papa Leão XIV fez a primeira nomeação de uma mulher na Cúria. Trata-se da irmã Tiziana Merletti, que será secretária do dicastério para os institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica. Este departamento do Vaticano, que cuida dos religiosos em todo o mundo, foi o primeiro na Cúria a ser chefiado por uma mulher. De fato, Francisco nomeou como prefeita a irmã Simona Brambilla em janeiro deste ano, 2025, substituindo o cardeal brasileiro João Braz de Avis. Assim, com a nomeação deste 22 de maio, seja prefeita, seja secretária do dicastério das São Mulheres. Irmã Tiziana pertence às Irmãs Franciscanas dos Pobres. Ela nasceu no dia 30 de setembro de 1959 em Pineto, na região do Abruzos, centro da Itália. Em 1986 emitiu a primeira confissão religiosa no Instituto das Irmãs Franciscanas dos Pobres. Formou-se em Direito em 1984 e em 1992 fez doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma. Em 2004 e 2013 foi superiora geral do seu instituto religioso. Atualmente é docente na Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Antoniano em Roma e colabora na qualidade de canonista com a União Internacional das Superioras Gerais. Que currículo, hein, irmã? Deus abençoe sua missão. E vamos ver aos comentários, tem uns comentários muito interessantes aqui. O catequista. Leão está dando continuidade à política de Francisco, colocar mais mulheres em cargos de chefia na igreja. Às mulheres não cabe o sacramento da ordem, mas isso não significa que elas não possam colaborar com sua capacidade de gestão e liderança. E aqui, né? Eu não diria que às mulheres não cabe o sacramento da ordem. Eu diria que às mulheres não cabe o ministério sacerdotal. É que assim, irmão, sacramento da ordem e o ministério sacerdotal é a mesma coisa, entendeu? Não cabe ainda, justamente. Até o momento, os estudos indicam que as diaconisas da igreja primitiva não recebiam o sacramento da ordem. Por um juízo prudencial, não é bom fechar as portas de algo que a igreja não fechou. Lembrando aqui que existe um documento de São João Paulo II abordando que não há essa possibilidade da ordenação de mulheres para o ministério sacerdotal para receber o sacramento da ordem, tá? Que existe sim a reflexão, o Papa Francisco mostrou isso no seu pontificado, de trazer as mulheres para a questão de gestão e liderança, e isso é muito importante, porque de verdade, gente, isso é um ponto que eu quero trazer nesse vídeo, existem muitas mulheres na igreja, muitas. Eu até falei, acho que isso em outro vídeo, que eu não entendo que questão é essa que o pessoal fala tanto, a igreja precisa valorizar mais as mulheres. Vocês já viram o tanto de mulher que tem na paróquia? Nas paróquias ou em outras questões? Nos cargos de hierarquia ou o sacramento da ordem como cardeal, óbvio que não vai ter mulher mesmo, e não tem que ter, porque é assim, pronto, acabou. Os apóstolos eram homens, não eram mulheres. Existiam as mulheres que estavam ali auxiliando, mas elas não tinham essa função, vamos colocar assim, função. Mas vou falar a realidade da minha paróquia e de outras paróquias, tá? Inclusive que muitos de vocês aí ficam nervosinhos. Os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Comunhão, pelo menos na minha paróquia, na maioria das vezes são mulheres, porque os homens não têm coragem ou faltam homens para exercer este papel. E muitas vezes, quem celebra a palavra quando o padre tá de férias ou que não há possibilidade de vir um padre, são as mulheres. E sim, às vezes a gente se sente mal com isso, sabia? Por conta exatamente de olhares de outras pessoas pensando, nossa, mas tá fazendo o que aí, né? Não é uma padra, né? Que alguns falam isso. O pensamento que deveria ter, na minha opinião, devemos orar mais por vocações religiosas, por mais sacerdotes, por mais homens que tenham essa coragem de servir num altar, de servir numa liturgia, porque muitos nunca podem, alguns são tímidos, alguns têm vergonha,
Então, ao invés de a gente ficar apontando só essas questões, por que a gente não motiva os homens a servirem, como muitas mulheres fazem? Aliás, tem muita mulher que faz isso, viu? Não é só na minha paróquia, não. Aqui, uma freira católica e com bagagem, é isso que interessa. Que Deus conduza e ela faça um excelente trabalho. E eu amei esse comentário aqui. No dia que celebramos Santa Rita de Cássia, ter uma notícia assim é motivo de alegria. Quem não gosta de mulheres nos papéis da igreja, que repense suas atitudes e vá no confessionário. Nós temos santas maravilhosas, modelos de serviço a Deus. Louvado seja Deus e que Leão XIV continue conduzindo o rebanho de Cristo. Essa é a novidade aí, né, do Papa Leão XIV. Já existe algumas pessoas, já tinham falado isso, né, que ficaram exaltando o Papa Leão XIV por conta da tradição, que a tradição segundo a cabeça das outras pessoas, tá? Não o que de fato é a tradição na igreja. Que já estão começando a baixar mais a bola aí em relação a ficar exaltando o Papa Leão XIV, e alguns já estão começando a criticar o Papa Leão XIV, principalmente depois dessa notícia aqui em relação à primeira nomeação da mulher, porque alguns queriam que voltasse a ser um cardeal, né, como era antigamente. Então nós temos aí a nomeação, né, desta irmã, que Deus abençoe muito o caminho dela. Um outro comentário que eu quero trazer aqui é este, pra gente refletir. No cristianismo protestante é permitido as mulheres serem pastoras, mas na igreja católica não. É exatamente. Aliás, muitas coisas que acontecem no protestantismo não vai acontecer na igreja católica. As pessoas podem querer, mas isso não vai acontecer. Porque na igreja católica, Jesus deu um poder a Pedro, né? A chave de ligar o céu com a terra e a terra com o céu, certo? Porém, todavia, entretanto, este poder não está e não é maior do que o poder de Deus. Por exemplo, existe na questão do protestantismo o divórcio. Na igreja católica existe a nulidade, mas não é a mesma coisa que um divórcio. Quando se há nulidade é porque não houve o matrimônio. Ali houve algo fantasiado, enfim, não houve o matrimônio ou o sacramento do matrimônio em si. Houve ali uma mentira, a pessoa falou, mas não era aquilo, entende? Não há um divórcio, mas no protestantismo há. Tantas outras coisas. Faltam livros no protestantismo que tem na igreja católica. Então, comparar as religiões não vai trazer a resposta que precisa, no caso aí da reflexão sobre a importância das mulheres na igreja. Então, de verdade, gente, primeira coisa que a gente tem que parar é ficar comparando, mas o protestantismo é isso, mas o budismo é isso. Não cabe dentro da igreja católica. Pelo menos na igreja primitiva foi assim, houve essa necessidade na época das diaconisas, mas conforme até o catequista falou, e os estudos, elas não recebiam o sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? A ordenação sacerdotal. Elas não recebiam as mãos ungidas, todo aquele processo que nós vemos que um padre recebe, né? Então, sim, ela tem um currículo maravilhoso, isso é ótimo. E ela precisa representar ali muitas mulheres, né? Mostrar essa importância. Mas, todavia, entretanto, a questão da ordem, ministério sacerdotal, cabe aos homens. É preciso de mais homens no altar do Senhor. É assim que Deus quis. E paciência, né? Isso não é questão de disciplina. Aliás, como eu falei, São João Paulo II já tinha abordado sobre essa questão aí. Então, já trouxe aqui, né? Acho que uma das reflexões que eu mais tenho tido em relação ao assunto mulheres na igreja católica, a importância das mulheres na igreja católica. Um dos comentários aqui que trouxe, né, sobre as santas maravilhosas, que aí a gente cai nessa questão. Por que tem tanto preconceito de pessoas falarem que não cabe às mulheres, né? Aliás, teve um dos comentários que alguns inscritos até ficaram meio revoltados, né? Falando que não pode ter coroinha no altar, que não pode ter ministra no altar, que não pode ter ninguém que leia, não pode ter uma mulher lendo ali no altar. Gente, além daquilo que eu falei, que existem poucos homens para esse tipo de função, e aí, graças a Deus, tem mulheres que façam, né? Pra que não fique faltando. Existe a questão de que existem mulheres doutoras da igreja. Santa Teresa d'Ávila. Será que você também teria o mesmo pensamento quando Santa Teresa d'Ávila soltava todas aquelas falas dela? Ou quando tornaram ela doutora da igreja? Ela é uma doutora da igreja. Santa Joana d'Arc, que num tempo em que de fato existia o machismo que hoje tentam falar que existe, né? Claro, existe o machismo, mas não igual daquela época, entenderam, né? Ela foi pra guerra. Ela foi muito mais homem, no sentido de coragem, do que outros homens da época. Santa Rita de Cássia. Uma mulher assim, né? Falando de Santa Rita, minha padroeira. Foi dia dela ontem. Que vida maravilhosa. Que exemplo. Quantas tantas outras santas nós podemos falar e que são maravilhosas.
Então, é difícil a gente ficar lidando com esse tipo de briguinha dentro da igreja, porque tanto homens quanto mulheres são extremamente importantes. Claro, a cada um cabe o seu lugar na igreja, a sua vocação. Um não deve querer viver a vocação do outro. Mas lembremos aí, Cristo, né, veio como um homem, né? Deus, o verbo encarnado veio como homem. Jesus Cristo, né? Corpo de Jesus Cristo. E Nossa Senhora tinha um outro papel. Ela gerou o Cristo. Então, eu já falei isso pra vocês, gente. Eu quero trazer isso aqui, mas é que tem tanto documento, tanta coisa que temos que ter calma. Eu quero trazer aqui sobre a questão da teologia do corpo um dia, fazer uma série aqui ou lá no Arqueólogos Digitais, porque como São João Paulo II nessas catequeses mostrou a beleza do ser homem e o ser mulher. Enquanto a sociedade não entender isso, vai continuar essa briguinha de as mulheres precisam ter mais lugar de fala. Não, os homens precisam ser assim, porque não se entende qual é a função do homem, qual é a função da mulher. E infelizmente, esse tipo de pensamento inundou a igreja. E não foi só o lado progressista, não. O outro lado também, né? Essas brigas aí, né, que ultimamente tem acontecido. E aí, esses dois lados acabam deixando o outro lado, tipo, que somos nós que não estamos nem aí pra ideologia, a gente quer só viver o evangelho, começa a ficar com muitas dúvidas, de coisas que nem deveriam ter dúvidas, entende? Que a gente possa louvar a Deus pelas mulheres, grandes mulheres da nossa igreja, doutoras, santas, tantas outras coisas, não menosprezá-las, e incentivar, orar pelas vocações sacerdotais e para que mais homens sirvam no altar, não só como diáconos, não só como padres, ou como cardeais ou bispos, mas também como coroinhas, como acólitos, como cerimoniários, como ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, como leitores. Então, oremos por todas essas vocações, principalmente na questão dos homens, que nós também precisamos de homens, né? Eu acredito que essa deveria ser uma reflexão também que cabe muito para os nossos tempos, porque tem muita paróquia com falta de homens para servir e fazem muita falta. E aí, me diz, gostou dessa primeira nomeação aí da Cúria do Papa Leão XIV? Deixa aqui nos comentários e já me fala se você viu aí algum movimento do pessoal já querendo difamar o Papa Leão XIV, porque infelizmente aqui a gente já tá vendo. Não esquece todos os seus comentários seguir essa regrinha aqui e também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o meu joinha neste vídeo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!